No dia mais santo do ano, para o povo hebraico, o Yom Kippur, o sumo sacerdote, levando o sangue das vítimas, passava além do véu do templo e ali sozinho, na frente do Altíssimo, entre os outros ritos que cumpria, pronunciava uma única vez por ano um nome divino, aquele nome revelado a Moisés na sarça ardente, composto de 4 letras, que não era lícito a ninguém repetir durante o ano todo, mas que era substituído na pronúncia com uma outra palavra, Adonai, que quer dizer Senhor. Este nome, pronunciado naquele momento, aquele nome para respeitar um desejo do povo judeu, nem eu quero pronunciar. Aquele nome pronunciado ali na presença do Altíssimo estabelecia como uma comunicação entre o céu e a terra e tornava presente a pessoa de Deus. Também o povo cristão tem o seu Yom Kippur, o dia no qual Cristo se ofereceu para a humanidade. Tudo isto nós lemos na carta aos Hebreus, quando se diz: nós temos um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. E pouco depois, na mesma carta se lê: Cristo entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue de bodes e de novilho, mas com o próprio sangue, obtendo uma redenção eterna. Também neste dia de Pentecostes, nesta Assembleia, onde celebramos o louvor de Deus e o sacrifício de Cristo, também neste dia celebramos e comemoramos a misericórdia de Deus para conosco, onde o Filho de Deus, ainda uma vez, se imolerá não só para os pecados de uma nação, mas para o pecado da inteira humanidade. Também neste dia é pronunciado o nome. Lemos na carta aos Filipenses: Cristo se rebaixou, tornando-se obediente até a morte numa cruz. Foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe conferiu o nome que está acima de outro nome. Nem Paulo, como vimos, pronuncia este nome, mas o substituiu, como era costume, com Adonai, que em grego, no qual escreve, se pronuncia Kyrios, em latim Dominus, para nós em português, Senhor. E de fato o texto continua dizendo: todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas o que Paulo entende proclamar com esta palavra, o sabemos, é aquele nome que proclama o ser divino. E esta é a grande, maravilhosa, imensa verdade contida naquela palavra. Jesus Cristo é o Senhor. Deus Pai deu a Jesus também como homem o seu mesmo nome, o seu mesmo poder. Jesus é aquele que é o vivente. Paulo não está sozinho para proclamar ao mundo esta verdade. No Evangelho de João, Jesus diz a um certo ponto: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então conhecerei que eu sou,
E nos evangelhos, justamente, seja eu como sou, está escrito com letra maiúscula, porque são um nome. Então, conhecerei que eu sou. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A remissão dos pecados acontece agora neste nome, nesta pessoa, Jesus de Nazaré. Quando os soldados vieram para prender Jesus, ele disse: a quem procurais? Responderam: Jesus o Nazareno. Jesus disse: eu sou. E logo os soldados recuaram e caíram por terra. Por que caíram por terra? Porque dentro aquelas palavras de Jesus ressoou a palavra ego eimi. Eu sou de Deus. E por um átimo, este nome foi livre de desencadear toda a sua força divina. Também para João, este nome misterioso de Cristo é ligado à sua obediência até a morte. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem sobre a cruz, então sabereis que eu sou, porque nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. Jesus não é, portanto, o Senhor contra o Pai. Não é o Senhor no lugar do Pai, mas é Senhor para a glória de Deus Pai. Tudo isto, caríssimos irmãos, é a fé da Igreja Católica. Esta fé herdada pelos apóstolos, que plasmou o culto da Igreja até na sua arte. Nos mosaicos do Cristo Pantocrator e nos ícones antigos do Cristo Senhor está escrita uma letra grega: O-on, aquele que é. E nós estamos aqui hoje para despertar, se necessário até das pedras, esta fé. Nos primeiros tempos do cristianismo, na semana depois do batismo, que era a semana de Páscoa, acontecia a revelação e a entrega das grandes verdades de fé aos neófitos, aqueles que se batizaram. Pela primeira vez, os recém-batizados assistiam aos ritos mais misteriosos do cristianismo e escutavam a explicação, os ritos do batismo, da unção, da Eucaristia e o Pai Nosso. Era uma experiência profunda, deixava nas pessoas um marco que nunca se apagava. Um escritor daquela época, Tertuliano, evocando aquele momento, quando os convertidos do paganismo encontravam pela primeira vez esta luz de verdade, dizia que os cristãos eram como estupefatos da luz daquela verdade. Era a catequese mistagógica, isto é, de introdução aos mistérios. É uma pena que na Igreja Católica se perdeu esta catequese mistagógica a cada sacramento que recebemos. Mas nós podemos recriá-los. A liturgia nos oferece possibilidade para poder fazer experiência forte como aquela dos nossos primeiros padres na fé. E hoje, dia de Pentecostes, é uma oportunidade que nos é oferecida para reviver e reavivar a chama da nossa fé. Daqui a pouco, durante a consagração do corpo e sangue de Cristo, se o Espírito Santo nos encontra com o coração acordado, pode nos revelar um segredo escondido para o mundo. Pode revelar-nos uma verdade e uma realidade caríssima, preciosa, que Jesus é o Senhor e que todo joelho
se deve dobrar e que todo joelho um dia se dobrará. Da palavra de Deus, Dabar, como se diz em hebraico, se escreve várias vezes no Antigo Testamento, que ela caía como fosse algo de pesado, caía sobre Israel, como algo que descia sobre alguém. Factus est verbum Domine super Ezequielem. A palavra de Deus chegava, caía sobre Ezequiel. Pois bem, esta palavra de Deus, que é o cume de todas as palavras, agora cai sobre nós, desce sobre esta assembleia, assim como fogo ardente que Abraão viu passar entre as duas partes das vítimas, preparada para o sacrifício da aliança. A força verdadeira da palavra Jesus é o Senhor, é que ela rende presente a história. Ela é a conclusão de dois grandes acontecimentos, os dois maiores acontecimentos da história do mundo. Cristo morreu para os nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, é o Senhor. Paulo escreve na carta aos Romanos: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvos. Existem duas maneiras para entrar em contato com os mistérios divinos, com Deus que agiu na história. Um é através dos sacramentos, e um através da palavra. O que estamos agora vivendo é através da palavra de Deus. A espiritualidade cristã é riquíssima de modelos, de exemplo, de experiência de Deus, deste espiritual contato com Deus, como chama Santo Agostinho. A espiritualidade oriental conhece a experiência de Deus nos mistérios, nos sacramentos, na oração do coração. A espiritualidade latina conhece a experiência de Deus através da contemplação, quando, superando este mundo material, conseguimos abrir-nos a Deus. Mas a palavra de Deus nos revela um caminho para chegar a Deus, que não é reservado para poucos privilegiados, mas aberto para todos os homens de boa vontade, para quem tem fé e para quem está procurando a fé. E este caminho não passa para um caminho da contemplação. Este caminho não acontece no silêncio, mas na escuta, na proclamação do querigma. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo é o único Senhor da nossa vida. Jesus morto e ressuscitado é o ponto onde a história se abriu à eternidade, onde a vida que estamos vivendo se abre ao eterno, onde o humano se abre ao divino. Uma experiência deste tipo faziam os primeiros cristãos, quando durante a Santa Missa exclamaram Maranatha, ou Maranatá, que segundo a acentuação com a qual se pronunciava, queria dizer vem Senhor, ou pode significar o Senhor está aqui. O Senhor está aqui no meio de nós. E quando o Senhor estava presente, o percebiam. É algo que muda a maneira de ser de uma pessoa. Podemos entender tudo isto pensando o que acontece quando alguém fez esta experiência.
Por exemplo, um dia, logo após a Páscoa, os apóstolos estavam no lago de Tiberíades. A um certo momento apareceu um homem. Tudo era normal até aquele momento. Falavam e se queixavam que não tinha pescado nada. Mas a um certo momento, na alma de um daqueles homens que estava no barco, a alma dos discípulos que Jesus amava se acendeu como uma luz e gridou: é o Senhor! E então tudo mudou naquele barco. Entende-se, caríssimos irmãos, porque Paulo escreve: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Porque esta é de verdade uma experiência misteriosa. Nós podemos querer, desejar, rezar para que isto aconteça. Mas só o Espírito Santo, assim como vem sobre o altar no momento da consagração e torna vivo, corpo vivo de Cristo, o pão, assim vem sobre esta palavra e a torna viva e eficaz. Nós não percebemos quando isto acontece, mas depois, quando aconteceu, às vezes depois de anos, nos lembramos daquela experiência. Assim como eu me lembro perfeitamente do meu batismo no Espírito Santo, quando o Padre Emiliano Tardif impôs as suas mãos sobre mim, e o Espírito desceu com todo o seu poder. E neste dia de hoje, irmãos, solenidade de Pentecostes, poderia acontecer algo que mude por completo a sua vida, se você aceitar Jesus na tua vida. Mas na palavra Jesus é o Senhor, existe também um aspecto subjetivo que depende de nós, que chama em causa a nossa liberdade. Por quê? Porque eu me perguntei várias vezes, por que os demônios no Evangelho nunca dizem Jesus é o Senhor? Dizem: sabemos que tu és o Filho de Deus, sabemos que tu és o Santo de Deus, mas nunca dizem: sabemos que tu és o Senhor. Por quê? Porque dizer tu és o Filho de Deus é reconhecer uma verdade objetiva que não depende deles e que não podem mudar, jamais. Mas dizer tu és o Senhor, não. Isto é diferente. É reconhecê-lo como tal, é torná-lo Senhor, é submeter-se a Ele. E não podem fazê-lo, porque se tornaria anjos de luz. De fato, dizer Jesus é o Senhor é tomar finalmente uma decisão na nossa vida. É dizer: Jesus é o meu Senhor, é a razão da minha vida. Eu vivo para Ele, não mais para mim mesmo. São Paulo escreve: ninguém de nós vive e ninguém de nós morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor, e se morremos é para o Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 14, 7 e 8. Caríssimos irmãos, a contradição maior que o homem sempre experimentou foi sempre aquela entre a vida e a morte, entre o viver e o morrer. Mas agora não é mais esta a contradição. Agora a contradição maior na nossa vida é outra. É o viver para mim mesmo ou viver para o Senhor. Mas não é suficiente que a língua proclame que Jesus é o Senhor. É preciso também que todo joelho se dobre. É necessário que aquele que proclama que Jesus é o Senhor o faça dobrando o joelho. Isto é, reconhecendo que nós somos nada e que todo poder
pertence a Deus, aceitando a humilhação como a aceitou Jesus, aceitando de enfrentar o mundo, não com os meios de polêmica, as discussões, as argumentações que acabam sempre sem encontrar a verdade e sem a necessidade de dobrar o joelho e de obedecer. As armas com que combatemos, escreve Paulo, não são carnais, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas e todo raciocínio presunçoso que se levanta contra o conhecimento de Deus, tornando cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. É necessário, caríssimos irmãos, não se envergonhar do querigma, não se envergonhar deste anúncio que Jesus morto e ressuscitado é o Senhor. Porque esta é a tentação. A tentação de se envergonhar é forte. E até Paulo um dia tive a necessidade de gritar: eu não me envergonho do Evangelho. E esta tentação existe ainda hoje. Qual é o sentido, diz uma parte de nós, falar de Jesus que é o Senhor, quando o homem está atormentado por tantos problemas, a fome, a injustiça, a guerra e tantas outras dificuldades? Como podemos proclamar esta coisa abstrata? E se o homem ama que se fale dele, até mal, mas que se fale dele, mais do que de Deus. No tempo de Paulo, uma parte do mundo pedia milagres e uma parte pedia sabedoria. Hoje uma parte do mundo pede justiça e outra parte pede liberdade. Mas nós proclamamos Cristo Senhor, crucificado e ressuscitado, porque cremos que aqui começa cada liberdade e cada justiça. A revelação dos mistérios, naquela catequese mistagógica que falei no início, acontecia em duas maneiras: com as palavras e com os ritos. Isso agora nós vamos fazer na mesma maneira, depois de ter escutado a palavra, que proclama que o crucificado e o ressuscitado é o Senhor. Agora, daqui a pouco, sobre este altar, depois da epíclise, isto é, depois da invocação do Espírito Santo sobre o pão e sobre o vinho, nós sacerdotes pronunciaremos a palavra de consagração. E sobre este altar, pelo dom do Espírito, Cristo volta a ser vivo. Na frente deste mistério grande, todos nós nos ajoelharemos, mostrando que na Igreja Católica todo joelho se dobra na frente de Jesus, o Senhor. É importante o que vamos fazer e devemos fazê-lo com muita fé, com muito respeito, para que nós pudéssemos neste dia proclamar Jesus como Rei e Senhor verdadeiro. Ele aceitou de ser proclamado pelo soldado Rei e Senhor de zombarias, para que nós pudéssemos ter a alegria de nos ajoelhar na sua frente. Ele aceitou de ver ajoelhar-se na sua frente as pessoas com escárnio e derisão. Está escrito de fato no Evangelho de Marcos: os soldados o levaram ao interior do palácio, isto é, do pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe impuseram e começaram a saudá-lo: salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe na cabeça com caniço, cuspiam nele e de joelho o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e o levaram fora
para que o crucificassem. Eis, agora Jesus é vivo no meio de nós. Quando morria na cruz, tinha nos seus ouvidos o eco destas injúrias. A palavra rei era pendurada na cruz como uma condenação. Mas agora que Jesus vive à direita do Pai e está aqui no meio de nós e estará glorioso na espécie do pão e do vinho consagrado, que seus olhos possam ver nesta noite todos os joelhos se dobrarem na frente dele, e com o joelho também a nossa vontade, a nossa inteligência e todo o nosso ser, e que seus ouvidos possam escutar o grito de exultação que nasce da boca de cada crente, de cada um de nós. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Temos também logo em seguida a consagração também da Regina de Jesus, da Isabel e da Maria Cristina. Renovação da consagração dos oblatos externos da fraternidade monástica dos discípulos de Jesus para a glória de Deus Pai. Eu renovo, em frente de Ti, Pai Santo, o compromisso de participar como oblato secular da fraternidade monástica dos discípulos de Jesus para a glória de Deus Pai, através da mediação amorosa e materna de Maria, a Rainha da Paz. Aceito a salvação que me foi oferecida por meio do Teu Filho Jesus no sacrifício da cruz, e junto com Ele me ofereço como oferta viva em remissão dos pecados e como ato de amor para Ti. Empenho-me como discípulo de Jesus em unidade, com todos os seus meios em amar, servir e respeitar a humanidade toda, e especialmente os jovens que mais precisam de ajuda e conforto, segundo aquela espiritualidade própria da fraternidade, procurando colocar-me no último lugar, a exemplo de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Comprometo-me a não criar ídolos no meu coração e a ficar longe de todos os que possam afastar de Ti, e cuidar da vocação a qual me chamaste com Tua infinita misericórdia. Prometo cumprir os vossos mandamentos, não na rigidez da lei, mas como ato de abandono a Ti, Pai bondoso, que desde sempre pensaste em mim e me amaste desde a eternidade. Em particular, comprometo-me a iniciar a minha jornada consagrando-me a Deus e dedicando parte do meu dia à oração. A criar um espaço em minha casa onde possa adorar a Deus. A pedir constantemente a iluminação do Espírito Santo em tudo o que fizer. A manter e levar a paz no meu coração, abençoando os que querem prejudicar-me. A cumprir com fidelidade os meus trabalhos de apostolado que assim fazer. Enfim, ó Pai, ponho toda a minha família, meus entes queridos e toda a minha vida nas Tuas mãos, para que a Tua vontade se cumpra sempre e o Teu nome seja sempre mais conhecido, honrado e amado por todos os homens. Amém. Autoridade a mim conferida pela Santa Igreja, acolho neste momento a renovação do juramento desta oblata secular, nesta fraternidade monástica dos discípulos de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. 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 Agora nós teremos a consagração da Isabel Cristina, da Maria Cristina e da nossa amiga, portanto, já a Regina de Jesus.
Regina, sì, microfoni. Regina, microfoni. Na frente de ti, Pai Santo, faço o compromisso de participar como classe secular da fraternidade monástica dos discípulos de Jesus, para a glória de Deus Pai, através da mediação amorosa e materna de Maria, Rainha da Paz. Aceito a salvação que me foi oferecida por meio de teu Filho Jesus, no sacrifício da cruz, e junto com ele ofereço como oferta viva e remissão dos pecados e como ato de amor para ti. Empenho-me como discípulo de Jesus, em unidade com todos os seus membros, em amor, servir e respeitar a comunidade toda, e especialmente os jovens que mais precisam de ajuda e apoio, segundo aquela espiritualidade própria da fraternidade, procurando colocar-me no último lugar, a exemplo de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Comprometo-me a não criar ídolos no meu coração e a ficar longe de todos que possam afastar-me de ti e cuidar da vocação a qual me chamaste por tua infinita misericórdia. Prometo cumprir os vossos mandamentos, não na rigidez da lei, mas como um ato de abandono a ti, Pai bondoso, que desde sempre pensaste em mim e me amaste desde a eternidade. Em particular, comprometo-me a iniciar minha jornada, consagrando-me a Deus e dedicando parte de meu dia à oração, a criar um espaço na minha casa onde eu possa adorar a Deus, a pedir constantemente a iluminação do Espírito Santo em tudo que fizer, a manter e levar a paz no meu coração, abençoando os que querem prejudicar, a cumprir com fidelidade os meus trabalhos de apostolado que aceito ao Deus. Em mim, ó Pai, ponho a minha família, meus entes queridos e toda a minha vida nas tuas mãos, para que a tua vontade se cumpra sempre e o teu nome seja sempre mais conhecido, honrado e amado por todos os homens. Amém. Pela autoridade a mim conferida pela Santa Igreja, acolho neste momento o juramento destas oblatas seculares, nesta fraternidade monástica dos discípulos de Jesus, para a glória de Deus Pai. Depois.